Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre população, mas mais especificamente sobre o processo de transição demográfica, que basicamente é o processo de transformação social, econômica, educacional que vai transformar e modificar as taxas, impactando, obviamente, na diferença, na aceleração inicialmente do crescimento populacional como um todo e, posteriormente, na diminuição desse ritmo de crescimento, chegando até a estabilidade no final desse processo de transição. Então, vamos lá para a gente poder entender, basicamente, como isso vai funcionar. A gente sabe, né, que nós temos várias fases do crescimento demográfico ao longo da história, como a gente viu em aulas anteriores. Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor esse processo de crescimento, estabilização e depois de decréscimo, né, do crescimento populacional em algumas áreas, a gente cria e utiliza um gráfico chamado de gráfico de transição demográfica, que divide, né, esse processo como um todo, que pode ser utilizado para cada um dos países, para cada uma das regiões e para o planeta como um todo, obviamente com diferentes épocas, diferentes contextos e diferentes processos, mas vai funcionar de certa forma nesses mesmos moldes para todos os lugares. E a gente chama isso de primeira fase, segunda fase, terceira fase e quarta fase. E nós vamos analisar basicamente três taxas importantíssimas que a gente já trabalhou nas aulas anteriores. A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e, obviamente, analisando as duas, o crescimento vegetativo. Nós vamos estudar cada uma dessas fases e entender quais são os processos que se relacionam com esse aumento de determinada taxa ou diminuição de determinada taxa. Então vamos lá. A primeira fase, ou a fase que a gente chama de crescimento lento, né, vai desde os primórdios da humanidade até o início do processo, né, da Revolução Industrial, né, aproximadamente ali no final do século XVIII, né, e início do século XIX, onde as características principais da sociedade eram a alta natalidade e a alta mortalidade, ou seja, um baixo crescimento demográfico, porque eles se anulavam. A alta natalidade se dava por causa do baixo conhecimento, né, da utilização da mão de obra familiar para o sustento da própria família, pelo baixo conhecimento educacional sobre os métodos contraceptivos, sobre a educação sexual, sobre o corpo da mulher, os ciclos femininos, né? Outra questão importante também é que a alta mortalidade se dava pelo baixíssimo investimento em saneamento básico, a ciência, as vacinas, os remédios ainda não estavam amplamente difundidos, nós estávamos caminhando, portanto, as famílias tinham muitos filhos, mas poucos desses filhos chegavam à idade adulta. Então a taxa de natalidade era alta e a taxa de mortalidade também era muito alta. Então nessa época, por exemplo, em certos momentos a expectativa de vida era muito baixa, chegando, por exemplo, na Grécia e na Roma Antiga a aproximadamente 25 anos. Então você imagina, para os parâmetros atuais, a expectativa de vida de uma população está na casa dos 25 a 30 anos. A gente vê, né, consegue imaginar as condições de salubridade, de saúde, de alimentação, né, que essa população tinha para poder morrer tão cedo assim, né, principalmente em comparação com o que a gente tem hoje. Já a segunda fase já é uma fase que a gente chama de fase de crescimento rápido, que é caracterizada ainda pelas altas taxas de natalidade, mas já por uma baixa taxa de mortalidade. E, obviamente, quando a mortalidade diminui e a natalidade permanece alta, existe um grande crescimento da população. Por que a natalidade permanece alta? Porque o processo de diminuição da taxa de natalidade é um processo lento que tem várias variáveis educacionais, culturais, associadas à urbanização, associadas, por exemplo, à inserção da mulher no mercado de trabalho, né, ao planejamento familiar como um todo, à prevenção, à difusão por completo de taxa de métodos contraceptivos. Então a taxa de natalidade é um processo de longo prazo. Já a queda da taxa de mortalidade está associada a certas invenções, como por exemplo a difusão do saneamento básico vai diminuir muito a taxa de mortalidade nesse processo. A utilização ou não de remédios, a partir do momento que o remédio é inventado ou uma vacina inventada, aquela doença deixa de matar. Então, quando a ciência começa a avançar rapidamente, a gente sabe que a ciência, quando ela avança um passo, ela começa a avançar outros passos em consequência. O que acontece basicamente é que a taxa de mortalidade da população como um todo vai caindo
abruptamente enquanto a natalidade permanece alta. Nesse sentido, as famílias que tinham muitos filhos, esses muitos filhos vão ter outros muitos filhos. E esses muitos filhos terão mais muitos filhos. E assim por diante. Então nós teremos um crescimento, né, escalonado, muito grande, rápido da população. Só que a gente precisa lembrar que essas fases, né, como um todo no planeta, nós estamos num processo. Mas se a gente analisar cada um dos lugares, vários países continuam nessa fase, né, na fase de alta natalidade, porque vários dos processos que a gente já discutiu que baixam essa natalidade ainda não foram amplamente difundidos nessa região, mas uma taxa de mortalidade em diminuição. Portanto, um crescimento vegetativo, um crescimento populacional muito grande. Já os países desenvolvidos, industrializados, da Europa Ocidental, da América do Norte, a gente chama de países velhos, né, os desenvolvidos velhos, foram os primeiros a atingir essa fase, principalmente no século XIX, e foram ocorrendo em outros lugares no século XX, e alguns países já vão adentrando, como é o caso do Brasil nesse processo. Nós já estamos num processo, né, bastante consolidado da segunda fase. A nossa taxa de natalidade vem diminuindo, a nossa taxa de mortalidade já diminuiu já faz um bom tempo, já tivemos o nosso ápice de crescimento, né? É só a gente lembrar, né, daquela música que se cantava na Copa de 1970, que dizia que o Brasil tinha 90 milhões em ação. Ou seja, em 1970 a nossa população era de 90 milhões. 50 anos depois, nós estamos na casa dos quase 210 milhões. Então nós aumentamos, né? Olha a quantidade de população que nós aumentamos em apenas 50 anos. Isso mostra exatamente que nós estávamos nesse processo, né? Se a gente olhar nas famílias, a taxa de natalidade ou de fecundidade das famílias nos anos 70, a gente vai ver que ela era muito maior do que é hoje em dia. Portanto, as famílias tinham muitos filhos, esses muitos filhos tiveram muitos filhos. Ou então a gente pode também analisar para a nossa história pessoal. Se vocês, né, analisarem a história das suas famílias, vocês vão perceber que seus avós, bisavós e tataravós eram membros de famílias muito maiores e que gradativamente essas famílias vão diminuindo, ou seja, a taxa de natalidade vai diminuindo. Portanto, nós estamos num processo de que, nesse primeiro momento, né, principalmente dos nossos bisavós, tataravós e avós, nós estávamos no boom do crescimento. E agora, na geração dos nossos pais, nas nossas gerações, nós vamos diminuir, porque a taxa de natalidade, nesse momento, vai começar a diminuir. Já a terceira fase, ou fase do baixíssimo crescimento ou estagnação, se é uma fase que nós ainda não adentramos, ou então estamos adentrando, né, levemente, em que outros países já estão, né, bastante consolidados, que basicamente se caracteriza por baixa taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade. Essa fase basicamente se anula, portanto, o crescimento é muito baixo, porque a natalidade às vezes fica menor do que a mortalidade, ou seja, não tem crescimento. E aí a gente obviamente entraria ali naquela questão que a gente fala das imigrações, que serão temas da próxima aula. Então a transição demográfica nesse local, nessa terceira fase, encontra-se concluída. Nessa fase hoje em dia, somente países desenvolvidos, né, principalmente aqueles que têm taxa de crescimento muito baixa, inferior a 1% e até mesmo negativas em muitos casos. Já o crescimento dos países desenvolvidos, a gente pode perceber, né, nesse sentido, que acontece principalmente por causa da mudança da estruturação familiar, que a taxa de fecundidade vem diminuindo. A gente vê aí esses países que a gente fala que estão na terceira fase, já tem quase todos eles índices de fecundidade ou taxas de fecundidade abaixo do índice de reposição populacional. Portanto, eles têm um crescimento, né, ou não têm um crescimento, né, na verdade, populacional. O seu crescimento real só vai se dar, obviamente, a partir da chegada de população vinda de fora, dos imigrantes. Já os outros países que estão com o índice de reposição, a taxa de fecundidade acima dos 2,1, ainda estão num processo de crescimento, ou seja, segunda fase, mesmo que seja lento, né? Quais são os fatores que diminuem para essa taxa de fecundidade? Primeiro grande fator importante é a urbanização. A gente sabe que em todos esses países que a taxa de fecundidade vem diminuindo, são países extremamente urbanizados, em que o custo de vida dentro da cidade é extremamente alto. Afinal de contas, existe uma competição pelo espaço, uma competição
pelos trabalhos, né? E isso vai fazer com que o custo de vida, né, seja cada vez mais alto. E sendo cada vez mais alto, existe uma tendência que as pessoas comecem a se planejar a ter menos filhos. Afinal de contas, isso vai impactar menos nas suas contas, né? Outra coisa importante também é que esse processo de encarecimento da vida, né, também vai, ao longo dos últimos séculos, principalmente, gradativamente fazer com que a mulher entre no mercado de trabalho, assim também, obviamente, como as suas lutas, né, o que a gente chama de feminismo, a luta por igualdade. Isso vai fazer com que as mulheres entrem no mercado de trabalho. Entrando no mercado de trabalho, né, as mulheres acabam acumulando, geralmente, duas funções, que a gente chama de dupla função: o trabalho e os trabalhos, né, tradicionalmente, nessa sociedade que a gente vive, machista, dados como para a mulher, feitos pela mulher, que são os trabalhos de casa. O que acontece é que essas mulheres gradativamente vão postergando, ou seja, atrasando a sua gravidez para que elas estejam grávidas no momento em que elas estejam com seus cursos, seus estudos concluídos, com suas carreiras estabelecidas, o que faz com que elas tenham filhos mais tarde. Tendo filhos mais tarde, geralmente elas têm uma tendência a ter menos filhos. Por quê? Porque sabem também que filhos geram custos, filhos geram trabalho, e trabalho impossibilita de que ela avance na sua carreira. Então, elas vão acabar diminuindo a taxa de fecundidade, e isso vai diminuir também o crescimento populacional. Outra coisa também que influencia muito isso é o aumento da escolarização, o aumento da educação formal, a informação como um todo. Por quê? Ela vai elevar e dar condições de que as pessoas conheçam, planejem a sua vida. Planejando a sua vida, você planeja a sua família. Você sabe quando você vai poder ter um filho ou quando você não pode ter um filho. E com isso, obviamente, você vai se precaver. Afinal de contas, o conhecimento, a escolarização, a educação formal também te dá acesso a uma série de conhecimentos acerca dos métodos contraceptivos. Então, gradativamente, você também vai diminuir essa taxa de fecundidade por todos esses processos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido as 3 primeiras fases dessa transição, mas entendam também que, apesar daquele gráfico servir para analisar a população como um todo, ele também tem diferentes análises de acordo com o local onde nós estamos. Cada lugar está em um momento dessa fase de transição demográfica, podendo ser na primeira fase, na segunda fase ou até mesmo na terceira. Mas geralmente nós temos os países subdesenvolvidos, né, no final da primeira fase, né, ou no meio da primeira fase, caminhando para a segunda fase, os países em desenvolvimento, né, estabilizados na segunda fase ou caminhando para a terceira fase, e os países desenvolvidos no final da segunda fase, com certeza, caminhando ou já na terceira fase. Bom, pessoal, espero que tenham compreendido. Um abraço e até mais.